tudo bem com vocês? Vamos continuar então, farmacotécnica, hoje a nossa quinta aula teórica. E nós estávamos falando, nas últimas aulas, nós falamos de formas farmacêuticas líquidas. Vamos continuar ainda nessa apresentação, tá? Nós já vimos sobre xarope, que é uma solução. Nós já vimos, então, uma suspensão, né? Qual que é a diferença de uma solução para uma suspensão? Na solução, a mistura entre o soluto, que é o sólido, e o solvente, que é o líquido, ocorre de forma 100%. Ocorre uma mistura única, né? Uma única fase, algo homogêneo. Já numa suspensão, o soluto não é 100% solúvel no seu solvente. Então, ocorre sempre o depósito desse soluto, desse sólido, no fundo do recipiente, né? Então, formam-se duas fases, a fase sólida e a fase líquida. E toda vez que nós estamos falando de uma formulação através de uma suspensão, nós temos que fazer o uso de um agente suspensor, que na maioria das vezes é o gel de CMC. Existem vários, mas o gel de CMC é um dos mais conhecidos, né? E aí sempre tem a necessidade de agite antes de usar. Por quê? Porque eu tenho que promover essa suspensão, né? Essa mistura momentânea, para que eu possa fazer o uso correto da formulação. Seja ela via oral, seja ela um injetável, seja ela um colírio, não importa. Se for uma suspensão, tem que ter essa frase no rótulo, né? Que agite antes de usar, para que ocorra a mistura momentânea entre o soluto, que seria, no caso, o princípio ativo, e o solvente, no caso líquido, a maioria das vezes água, certo? Esses foram os papos que nós tivemos nas aulas passadas. Hoje, a nossa formulação continua sendo a forma farmacêutica líquida, mas nós vamos falar de shampoo. Se vocês pararem para pensar, o shampoo, ele é líquido, claro, né? É uma forma farmacêutica líquida, mas ele tem um aspecto viscoso. Nós estamos caminhando, né, para as formas farmacêuticas semissólidas. Então, a gente começa a sair daquilo que é totalmente líquido, né, para começar a ver algumas formulações que começam a apresentar aspectos viscosos, até que a gente chegue no gel, pomada e creme, que são os semissólidos. Então, nós estamos caminhando aí nessas formas farmacêuticas. Mas o shampoo, ele é considerado uma forma farmacêutica líquida. E ele pode ter duas ações. Ele pode ser tanto de ação medicamentosa, ou seja, ter um princípio ativo que vai desenvolver uma ação farmacológica, como de repente eu posso colocar um cetoconazol nesse shampoo, aí vai desenvolver uma ação anti-caspa, anti-seborreica, porque o cetoconazol é antifúngico. Ele pode ter uma ação para fortalecer o bulbo do cabelo, né? O bulbo capilar, porque esse cabelo está tendo quedas, está tendo falhas. Então, eu posso colocar ali vitaminas, né? Posso colocar ali a presença da biotina, a presença do selênio, a presença do cromo, que são todas vitaminas muito importantes para o crescimento capilar. Tá? Como eu posso ter uma ação cosmética apenas para desenvolver brilho, então eu posso colocar uma ceramida, ou eu posso desenvolver algo para tirar a oleosidade, né? Diminuir a oleosidade, então eu posso colocar uma aloe vera que diminui a oleosidade. Então, dependendo da situação, eu tenho ali a ação do shampoo. Ele pode ter tanto ação medicamentosa quanto uma ação apenas de cosmetologia, tá? Mas, o que a gente sabe? Independente da situação, shampoo faz espuma. Toda vez que você pega um shampoo e você coloca na palma da sua mão e você aplica no seu cabelo com a presença da água ou do cabelo molhado, cabelo úmido, o que ele vai fazer? Espuma. Todo shampoo faz espuma. Alguns shampoos fazem mais espuma, outros shampoos fazem menos espuma. Isso a gente já vai ver o porquê da formação da espuma. Tem a ver com a sua composição química, tá? A via de administração do shampoo, ela é externa. A gente não pode fazer o uso via oral, né? Não posso ingerir o shampoo, é claro. A sua aplicação é externa, é tópica e sempre com aplicação no couro cabeludo.
tá? É claro que existem algumas formulações, como por exemplo, o shampoo de cetoconazol. Se você aplicar o shampoo de cetoconazol, no caso, se a pessoa tiver seborreia, por exemplo, né? Aquela proliferação de caspa intensa no couro cabeludo. Se ela for fazer o uso do shampoo de cetoconazol, na hora que ela faz a espuma, o princípio ativo também está presente na espuma. E se ela deixar a espuma correr pelo seu corpo, pela pele, nas costas, nos braços, no tórax, e tiver a presença de micose também nessa região da pele, também vai fazer o efeito. Algumas vezes o médico passa o shampoo de cetoconazol e pede para o paciente fazer tanto uso no couro cabeludo quanto na extensão da pele, porque ele apresenta micoses na pele. Então, isso pode acontecer também, a aplicação de shampoo na pele. Não estranhe se vocês pegarem algum receituário falando sobre isso, tá bom? Mas, via de regra, o shampoo tem a sua aplicação externa tópica com aplicação no couro cabeludo, tá? Se vocês começarem a se interessarem e começarem a ler mais sobre essa parte de shampoo, a gente bate um papo desse lá na cosmetologia, não sei quem vai aplicar cosmetologia para vocês, mas tem um ponto lá que fala sobre cabelos. E o certo de usar um shampoo é só no couro cabeludo, né? Então, por quê? A ação do shampoo é lavar o couro cabeludo para tirar a sujeira, oleosidade, micro-organismos que ali proliferam, como por exemplo o fungo. Então, você deve esfregar o couro cabeludo com as pontas dos dedos, não com a unha. Porque se você passar a unha, você promove a descamação, você tira aquelas peles. Então, a pele do couro cabeludo, né? As células do couro cabeludo. Então, vai fazer com que muitas vezes você acabe aumentando a oleosidade daquele couro cabeludo porque foi agredido. Então, o certo é você sempre massagear o couro cabeludo com as pontas do dedo. A espuma corre para o comprimento do cabelo, para a haste capilar. E aí você faz uma leve massagem, nada de esfregar. Quando você esfrega o comprimento do cabelo, a haste capilar, você promove várias rupturas naquelas células, naquela fibra capilar. E isso acaba prejudicando o cabelo. Mas esse é assunto lá da cosmetologia, tá? Só para curiosidade. Aqui a gente está falando do produto, da farmacotécnica do shampoo. Então, vamos lá. Como que é feito esse shampoo? Então, a gente já sabe que todo shampoo tem que fazer espuma. Então, eu falo que o shampoo, ele tem uma ação tensoativa ou saponificante. O que significa tensoativa ou saponificante? Faz espuma, tem ação detergente. Então, até o detergente que vocês lavam a louça de vocês tem essa ação tensoativa ou saponificante, ou seja, fazer espuma para promover a limpeza. Então, shampoo, sabonete, detergente, sabão em pó, tudo que faz espuma e que tem essa ação de limpeza, nós falamos que é o que tem uma ação tensoativa ou saponificante, tá bom? A intenção de fazer a espuma é exatamente aquela que eu falei para vocês, promover a limpeza. Se a gente está falando de um shampoo, então, para que possa ser retirada, né, a sujeira, diminuir a oleosidade presente no couro cabeludo, tá? Ou na haste do cabelo também, tá bom? O pH dessa formulação vai interferir, né? Então, a gente sempre, quando nós vamos preparar uma formulação de shampoo, a base do shampoo tem que ser um pH neutro, tá? Por quê? Porque na hora que eu for colocar o princípio ativo, aí eu tenho que preservar a característica do princípio ativo. Se o princípio ativo tem uma melhor ação em pH ácido, eu vou deixar essa base um pH ácido. Se esse princípio ativo tem uma melhor ação em pH básico, eu vou desenvolver um jeitinho para que essa formulação fique básica, tá? Então, a base do shampoo, ele tem que ser pH 7, neutro. Vocês devem lembrar disso na química, né? O que é o pH? Essa é aquela formulação apresenta aspecto ácido, alcalino,
ácido ou alcalino, né? Aonde que um pH ácido é o quê? Menor do que 7. Um pH alcalino é maior do que 7. E o neutro é o 7, tá bom? Se nós pegarmos um shampoo Johnson, aquele mais tradicional, o amarelinho, que nós damos banho em bebê, muitos médicos oftalmologistas pedem para que você lave os olhos com shampoo Johnson, o amarelinho tradicional. Por quê? Porque ele é um shampoo neutro, ele é apenas a base do shampoo, tá? Ele não tem ação farmacológica alguma. É claro que ali tem uma coloração amarelinha, tem aquele cheirinho característico de bebê, porque isso é marketing, né? Para ter sempre, né, shampoo Johnson, que é a marca infantil. Mas, se nós formos olharmos a composição química do shampoo Johnson, nada mais é do que uma base neutra de shampoo. Tá? Por isso que não arde os olhos. Você pode lavar os olhos com shampoo Johnson, que não vai arder os olhos. Por quê? Porque o pH é neutro. É um pH bem próximo do nosso humor ocular, né? Dos nossos olhos. Então, por isso que não arde. Pode dar banho no bebê aí, que se cair espuminha no bebê, no olho do bebê, ele não vai chorar. Tá bom? Então, o pH da formulação vai interferir na ação farmacológica do princípio ativo em questão. Mas, o pH do shampoo base, da base do shampoo, tem que ser neutro, tá bom? Eu vou arrumar aqui para vocês, tá? No PDF, ó, saiu ao contrário. pH é P minúsculo e H maiúsculo. Tudo bem? Então, lembre-se que o pH da formulação do shampoo base tem que ser neutro, justamente para não interferir na adição do princípio ativo. Aí a gente tem que olhar a característica do princípio ativo. Se o princípio ativo tiver características ácidas, vamos fazer com que esse shampoo base fique ácido. Se o princípio ativo tiver características alcalinas, vamos fazer com que esse shampoo base fique com pH alcalino, tá bom? Composição química, então, vamos lá. O que tem dentro do shampoo? Tem um monte de coisa, mas esses 4 componentes são meio que obrigatórios, tá? O primeiro componente é esse aqui, ó, lauril éter sulfato de sódio, tá? Ele é um sal, e ele tem tanto na sua forma sólida quanto na sua forma líquida. E aí, dependendo da formulação, pode ter um ou outro, ou os dois. Quanto mais lauril tiver nessa formulação, maior vai ser o agente tensoativo, mais espuma vai fazer esse shampoo. Ação de detergente, ação saponificante, tá? Ele que é o formador da espuma e é ele que vai desenvolver, então, a ação de limpeza, tá? Então, lauril éter sulfato de sódio. Ele é o agente tensoativo ou saponificante. É ele que faz a espuma e promove a limpeza. EDTA. Esse EDTA, ele tem uma ação ionizante. O que significa isso? Na água, que é o veículo do shampoo, tem a presença de sais minerais, certo? E então, esses sais minerais, eles, se ficarem agindo livremente nessa formulação, ele vai fazer com que essa espuma precipite, ou seja, não faça espuma. Então, os sais minerais presentes na formulação, que estão presentes na água, podem interferir na formação de espuma. Então, o que eu faço? Eu coloco o EDTA. O EDTA, ele sequestra os sais minerais que estão presentes na água para impedir que esses sais minerais precipitem a espuma, ou seja, para impedir que esses sais minerais não permitam a formação da espuma, que o lauril tem essa responsabilidade de produzir. Então, se vocês pegarem os rótulos do shampoo de vocês, vocês vão ver que tem EDTA, tá? Então, eu falo que o EDTA, ele estabiliza a formulação, para que possa ser sempre formado espuma. Se vocês pegarem um shampoo, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas um shampoo vencido ou um shampoo que foi submetido a uma temperatura excessiva, né? Ficou muito tempo no calor, no sol. Se vocês forem colocar na palma da mão, o shampoo perdeu aquela ação viscosa, né? Perdeu aquela característica viscosa. Ele ficou extremamente aguado e não tá fazendo espuma. Por quê? Porque perdeu a ação do EDTA e os sais minerais que presentes na água acabaram precipitando essa espuma.
tá bom? Então, o EDTA ele tem essa ação de promover a estabilidade da formulação, permitindo a formação da espuma, porque ele sequestra os sais minerais presentes ali naquela formulação devido à água, tá? Agora, nós temos a ação de dois outros agentes extremamente importantes. Nós podemos usar o AMP ou a trietanolamina, tá? São dois compostos diferentes, AMP ou trietanolamina. Eles fazem a mesma ação. Qual que é essa ação? A principal, eles são alcalinizantes, ou seja, serve para ajustar o pH da formulação. Depois que a formulação estiver pronta, nós vamos verificar o pH da formulação. Vamos supor que nós estamos fazendo uma base de shampoo, né? Um shampoo base. Simples. Apenas a base do shampoo, para que a gente possa depois adicionar algum princípio ativo. Se eu estou fazendo a base do shampoo, ela tem que ser neutra, né? Um pH neutro. Então, na hora que eu faço a formulação, misturei tudo lá, vou pegar uma fitinha de pH e vou medir essa concentração. Esse pH. Se a formulação estiver ácida, vamos supor que eu faço toda a formulação e está 5. Opa, tá ácido, tem que ir para o 7. O que eu vou colocar? AMP ou trietanolamina. Ou seja, eu vou colocar um agente alcalinizante. Por quê? Porque esse pH tem que caminhar ali para o 7, tá? Tá ácido e eu tenho que aumentar esse pH. Ou, ao contrário, fiz a formulação, medi lá o pH e deu um pH 10, tá? Alcalino. O que nós vamos fazer? Colocar um agente acidulante. Então, eu tenho que abaixar esse pH. Tá 10, eu tenho que ir para o 7. Então, ele tá muito alcalino, eu tenho que deixar ele mais, caminhar ele para o ácido. Então, eu vou colocar um agente acidulante, que neste caso é o ácido cítrico, tá bom? Então, o AMP ou a trietanolamina. O AMP é mais conhecido, tá? Mas vocês podem encontrar aí a trieta em algum momento do caminho de vocês. Então, o AMP ou a trietanolamina e o ácido cítrico, nós falamos que eles são ajustadores de pH. No caso do AMP, ele é um alcalinizante, ele aumenta o pH. E o ácido cítrico é um acidulante, ele abaixa o pH, tá bom? O AMP tem uma outra ação, o AMP ou trietanolamina, tá? Eles têm outras funções também. Ele que facilita, né, promove o aspecto viscoso aí do shampoo. Então, quanto mais viscoso, né, quanto mais aquele aspecto grossinho do shampoo, mais AMP tem nessa formulação, tá bom? Então, essas duas ações do AMP vocês podem ficar conhecendo. Além de agente alcalinizante, ou seja, ajustador de pH, ele também desenvolve a ação de viscosidade da fórmula que vocês estão desenvolvendo. Olha só, gente, já foi falado aí, né, que o sal que é responsável pela formação de espuma, no caso, o lauril, certo? Então, o lauril éter sulfato de sódio, ó, lauril éter sulfato de sódio, ele é um sal presente aí principalmente em todas as formulações de shampoo e sabonete, item obrigatório. Outro sal que pode estar presente é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então, quanto mais sal tiver nessa formulação, mais espuma vai fazer essa formulação, seja sabonete, seja shampoo. Aí vocês podem ter em algum momento da vida lido nessa informação, shampoo sem sal. O que significa isso? Que ele não tem cloreto de sódio. Nenhum shampoo tem como não ter a presença do sal. Ah, esse shampoo não tem sal. Não, ele tem que ter sal, nem que seja o lauril, mas ele tem que ter. Por quê? Porque senão não faz espuma. O sal que é o responsável pela formação da espuma, o sal que é responsável pela ação tensoativa e saponificante que vai fazer a ação de limpeza, né? Então, não tem como fazer um shampoo sem sal. O que tem é como fazer um shampoo sem cloreto de sódio. Aí sim, tá? Então, essa frase shampoo sem sal significa que não tem cloreto de sódio, porque o cloreto de sódio ele realmente é bem agressivo, tá? Para haste capilar, então ele resseca muito o cabelo, tudo bem?
Quanto mais sal tiver essa formulação,